meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixa de dar o seu like. Bom, começando aqui um vídeo bem especial, porque é o nosso primeiro vídeo de resenha literária. Até então, aqui no canal a gente vem fazendo muitos vídeos de panoramas literários, onde a gente pega vários livros e fala um pouquinho sobre cada um desses livros, mas a gente não se debruça, a gente não desce a detalhes, a gente não avalia especificamente cada uma daquelas obras que estão ali comentadas. Então são mais vídeos panorâmicos para que vocês tenham o máximo de opções para futuras leituras. Esse aqui é um dos grandes propósitos aqui do canal. Mas algumas pessoas já tinham pedido aqui para que a gente pudesse fazer uma resenha um pouco mais detalhada, um pouco mais detida sobre um livro especificamente. Então por isso nós vamos abrir aqui duas novas séries aqui no canal. A série Vale a Resenha, que são apresentações de livros, são vídeos mais curtos. Eu quero colocar esses vídeos aí no máximo com 15, 20 minutos no máximo. Basicamente apresentando o livro, apresentando um pouco da sinopse, não descendo a detalhes, mas focados em apenas um livro. Às vezes um autor também, para a gente ter um pouco de contexto com relação ao autor daquela obra. Mas são livros que são vídeos que são eminentemente de apresentação, para que você tenha interesse por aquela obra e que de repente você possa aí, investir na leitura daquela obra. E nós vamos ter um outro tipo de vídeo aqui, que é o vídeo que eu estou chamando de Na Lupa do Lip. O Lip é o nosso Livros, Ideias e Pessoas, é o nosso subtítulo aqui do nosso canal. Então, Na Lupa do Lip, essa é uma análise mais detalhada, essa vai nos meandros, nas nuances, nas entrelinhas do texto. E, para começar, tanto a série do Vale a Resenha quanto Na Lupa do Lip, eu vou escolher um livro que até então não falei aqui, não comentei no canal, tenho falado muito desses nossos panoramas sobre vários livros, mas esse em particular eu não comentei. E foi por isso que eu escolhi fazer o primeiro Vale a Resenha do nosso canal aqui, o Prazer em Conhecer Lip, com esse livro, que é O Jovem Thorles, de Robert Musil. Esse livrinho aqui, que é o primeiro livro, é o romance de estreia do Robert Musil, que ficou muito conhecido por uma obra monumental, que é O Homem Sem Qualidades. A gente vai falar um pouco do Robert Musil, a gente vai falar um pouquinho do Homem Sem Qualidades, que é a sua grande obra, para determos aí sim, no finalzinho do nosso vídeo aqui de hoje, a gente vai fazer uma apresentação breve, mais detalhada, sobre esse livro aqui, O Jovem Thorles, que é um livro que me impressionou bastante quando eu fiz a primeira leitura, e que eu estou apaixonado agora que eu estou fazendo a segunda leitura. Essa ideia da releitura é muito legal por isso, você relê o livro a partir de uma perspectiva com mais repertório, com mais conteúdo, e aí realmente consegue captar alguns elementos que na primeira leitura eventualmente ficaram de fora. Então, nosso livro de estreia aqui no Vale a Resenha vai ser o nosso O Jovem Thorles, de Robert Musil. É um livro de 1906. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o autor, o Robert Musil, e vai falar sobre essa obra a partir de uma sinopse, de uma primeira apresentação, para que você se interesse, para que você tenha, de repente, o gosto por buscar essa obra. De repente você já tem até essa obra aí na sua biblioteca, já conhece, já viu em algum sebo, de repente tem a oportunidade de você ter conhecimento dessa obra. É assim, se esse tipo de literatura, esse tipo de texto, esse tipo de história se conecta com você, você vai ter a oportunidade de se debruçar sobre essa leitura. Então, vou falar um pouquinho sobre o Robert Musil e depois a gente fala um pouquinho da sinopse desse, que é um livrinho pequeno, mas é um livraço, na verdade. Um livro pequeno em quantidade de páginas, mas enorme em seu significado, em suas interpretações. Vamos falar um pouquinho aqui então de Robert Musil, algumas curiosidades sobre essa publicação, sobre esse texto, e posteriormente, aí sim, a sinopse do nosso O Jovem Thorles. Robert Musil, ele nasceu em 6 de novembro de 1880, na cidade de Klagenfurt, que integrava aí o antigo Império Austro-Húngaro. Hoje essa cidade se encontra no contexto do território da Áustria. Então ele nasce ali em 1880, filho do Alfred, que é um engenheiro, e da Hermine, que é uma dona de casa, apesar de vinda de uma família nobre. Mas então temos aí o início da vida do nosso querido Robert Musil. Mas essa vida vai ter já algumas mudanças importantes. Por exemplo, como o pai dele era engenheiro, o pai dele foi convidado a assumir um posto numa escola politécnica, na cidade de Steyr, acredito que seja assim a pronúncia.
É uma cidade histórica, inclusive, uma cidade antiga. E o Robert Musil foi com sua família para essa cidade aos 2 anos de idade. E dos 2 aos 10, ele fica nessa cidade e ele próprio, nas palavras deles, nas palavras do próprio Robert Musil, é uma cidade onde ele passa a sua infância. Então ele coloca isso de uma maneira muito significativa, né? Como ele fala assim, desses anos de infância na cidade de Estier. Então nessa cidade ele fica dos 2 até os 10 anos. Aos 10 anos há uma nova mudança da família, dessa vez para a cidade de Brum, onde seu pai novamente é chamado para assumir um posto numa escola específica, né, na faculdade da área de engenharia, que seu pai então era engenheiro, né, ele trabalhava numa fábrica na cidade de Klagenfurt, depois vai assumir esse posto de ensino na cidade de Stier e depois assume aí sim um posto de ensino onde ele vai perdurar na cidade de Brum. E nessa cidade de Brum, quando o Musil vai aos 10 anos de idade, né, para essa cidade, é onde ele inicia também um outro ponto importante, que é a sua vida escolar. Ele já tinha sido matriculado em Stier, mas sai muito cedo, né, sai apenas um ano na escola, e já vai para uma outra escola, essa sim. A partir daí ele coloca como sendo na cidade de Brum que ele inicia a sua vida escolar, que aí vai ter também um aspecto importante, né, na construção desse repertório que o Musil vai utilizar, evidentemente, na construção das suas ficções. Aos 12 anos, aí já é um ponto importante, ele já vinha ali com um comportamento um pouco rebelde, né? Um pouco rebelde, um pouco arredio em relação aos estudos, e tinha também uma certa, aí nas palavras dele, uma certa vontade de uma certa autonomia. E era uma coisa muito comum nesse território onde ele estava, no Império Austro-Húngaro, você ter os internatos militares, você ter os internatos mais isolados, onde as famílias encaminhavam seus filhos para que recebessem ali a educação necessária para evoluírem, para se tornarem membros aí das camadas elevadas da burocracia, né, dos estados, ou de tornarem-se aí grandes profissionais. Então o primeiro passo era encaminhar para esses internatos. E foi o que aconteceu com o Robert Musil. Ele aos 12 anos foi mandado para um desses internatos, né? E aí já vivencia isso, né? Já tem essa experiência de estar fora de casa. Ele que ansiava, né, por essa experiência fora de casa, fora ali, vamos dizer, da asa da família, né? Ele queria essa autonomia, então ele vai ter o que ele quer, sendo mandado aos 12 anos para esse internato, e aos 14 ele é encaminhado para a academia militar, né? Também nesse mesmo processo de formação, de criação do seu repertório para se inserir na sociedade de então. Aos 21, ou melhor dizendo, aos 21 não, aos 17, né, ele vai entrar na faculdade de engenharia, ou seja, ele vai seguir os passos do seu pai Alfred, que era um engenheiro, e ele vai iniciar no curso de engenharia. Só que ele já sente que o curso é monótono, né, ele já associa aquele curso que não é exatamente o que ele gostaria de fazer na vida, né, ele que já vinha dessa rebeldia, né, que de alguma maneira foi ali, se tentou domesticar nos internatos, na academia militar, mas já tinha essa chama dentro dele, né, esse diferencial dentro dele, e obviamente esse diferencial não casava com o ensino da engenharia. Então ele começa o curso de engenharia, mas já querendo outras coisas. E nesse querer outras coisas, ele começa, nesse ano de 1897, né, aos 17 anos, ele começa a se interessar por literatura, por leitura de maneira mais intensa, e aí já começa a ler Friedrich Nietzsche, Fyodor Dostoiévski, e já começa a pensar aí também, ler os grandes filósofos, né, as grandes mentes da antiguidade, como Aristóteles. Então ele menciona esses 3 autores como autores importantes nesses seus primeiros anos de formação. Aos 21 anos de idade, ele se forma, né, ele conclui o curso de engenharia, mas não vai exercer atividade de engenheiro. E, em vez disso, ele prefere se alistar no serviço militar. Mas, novamente, se alista no serviço militar, mas não se afasta da literatura. Então ele está aí lendo, dessa vez, Baudelaire, Rilke, lendo mais escritores ficcionais, né, ficcionistas, como Baudelaire, como Rilke, que é um poeta. Então ele vai se interessando cada vez mais, de fato, pela literatura e pelas letras. Em 1903, ele começa, então, a escrever aquele que seria seu primeiro romance, que é justamente O Jovem Torles. Ele começa a escrever em 1903 e o romance é lançado em 1906. Agora, ele é lançado com um nome diferente desse nome aqui.
Aqui nós temos no Brasil, essa edição, inclusive essa é a edição, é a edição inicial, onde ele é lançado aqui no Brasil. Né? Essa edição é de 1986, lançado pela Rio Gráfica. Né? Então aqui a porta de entrada do Robert Musil é 1986, aqui no Brasil. E na edição do Brasil ela tem esse nome, O Jovem Torles. Mas a edição alemã, né, a edição original, no caso austro-húngara, ela tem um nome mais complexo e um nome que fala muito dessa obra. O nome é As Confusões do Aluno Torles. Né? A tradução que seria mais próxima aí seria Die Verführungen des Zoglings Torles. Acredito que seja assim a pronúncia em alemão. Não é exatamente meu ponto forte, o alemão. Aliás, pretendo aprender alemão um dia. Mas eu fiz questão de trazer o título original, porque é interessante, porque traz a palavra confusões, né, confusões, desventuras, né, essa coisa das peripécias pelas quais passa o Torles, que é o protagonista desse livro, e também a ideia do aluno Torles, né, as confusões do aluno Torles, ou seja, esse papel de aluno, esse papel de membro de uma instituição de ensino, onde aqui vai ser o internato, né, o internato W, para onde ele é levado. Esses dois aspectos, né, confusões e aluno, acho que são aspectos importantes que no título em português se perdem. Né? Então aqui ficou apenas O Jovem Torles. Então ele escreve esse livro em 1906, e esse livro, apesar de ele ter, como a gente vai ver na sinopse, apesar de ele ter uma carga de violência e uma carga até de insinuação sexual, até do homossexualismo, então ele é um livro um tanto quanto controverso, mas foi um livro bem aceito, né, pela crítica na época, e aí já deu uma certa notoriedade para o Robert Musil. Deu essa notoriedade e permitiu a ele se lançar para um desafio muito maior. Então a gente vai falar aqui do Jovem Torles, mas falando de Robert Musil, a gente não pode deixar de falar, melhor dizendo, da sua grande obra. A obra pela qual o Robert Musil está dentro do panteão aí dos grandes autores mundiais, ou pelo menos a sua obra, esta obra em si, ela tem realmente um papel de destaque, né, nas grandes obras da literatura mundial. A gente está falando, obviamente, do Homem Sem Qualidades. O Homem Sem Qualidades é uma obra mastodôntica de 3 volumes com mais de 1000 páginas. Então, com essa obra que o Musil entra, de fato, de vez aí entre os grandes nomes da literatura. O Robert Musil ele começa a trabalhar no Homem Sem Qualidades em 1921, e aí vai trabalhando essa obra mastodôntica, como eu disse, imensa, e ele consegue lançar o primeiro volume dessa obra em 1930, e em 1933 ele lança o segundo volume. Só esses 2 volumes aí já tem mais de 1000 páginas, né, aí de produção literária. Ele morre em 42, né, em Genebra. Ele passou inclusive por outros lugares, inclusive quando ele termina, ele começa a escrever, se interessar também por filosofia, ele vai para Berlim, né, também essa é uma passagem importante, que ele conclui o curso de engenharia, mas ele ainda vai estudar filosofia e psicologia em Berlim. Então acho que é um aspecto importante também da vida do Robert Musil e contribuiu certamente para a sua experiência. Assim como a experiência dele no internato e na academia militar, evidentemente, enquanto experiência, contribuíram para um livro como O Jovem Torles, que é um livro que se passa dentro de um internato. Apesar de que o próprio Musil, ele fez questão de negar à época, que o Jovem Torles fosse um romance autobiográfico, né? Mas, obviamente, é um romance que se passa no internato, uma experiência que o próprio Robert Musil teve, obviamente, de alguma maneira, isso contribuiu para a produção dessa obra. Então, retornando aí ao Homem Sem Qualidades, em 42, quando o Robert Musil morre, a sua esposa, Marta, a sua viúva, no caso, ela recolhe aí capítulos que foram deixados de fora do volume 2 do Homem Sem Qualidades, né, na produção inicial do Robert Musil, ou seja, capítulos que ele próprio escreveu, e também anotações, textos que ele tinha ali, de alguma maneira, ela amealhou aqueles textos, né, agregou aqueles textos e lançou o volume 3, né, com mais 500 páginas de produção do Robert Musil. Então, o que nós conhecemos como a obra O Homem Sem Qualidades, essa obra em 3 volumes, né, formando aí mais de 1500 páginas, contando a história basicamente do Ulrich. Ulrich, que é o protagonista desse imenso romance, e um homem também que vive em busca de sua própria identidade, vivenciando as mais diversas experiências ao longo da vida. Então, inclusive, é comum fazer uma associação entre o Ulrich,
do Homem Sem Qualidades, e o Torles, como se o Ulrich fosse o Torles amadurecido. Né? Interessante a gente observar esses dois grandes textos. Evidentemente o Musil ele escreveu outros textos também, mas ele é mais conhecido por esses dois. Seu primeiro romance e seu último e mais grandioso romance. E é interessante observar essa linha, né, capturar essa linha aí do tempo entre o jovem Torles e futuramente o nosso querido Ulrich, o nosso protagonista do Homem Sem Qualidade, essa obra magnífica, né, mastodôntica do Robert Musil. Então acho que a gente fecha aqui um pouquinho do que é a vida do Robert Musil e do que ele produziu e como ele se encaixa aí, né, dentro da linha do tempo da literatura mundial. Acho que ficou bem claro aí a figura do Robert Musil. E acho que a gente pode passar agora para algumas curiosidades antes da gente entrar na sinopse efetivamente aqui do livro. Como curiosidade, eu trago algumas questõezinhas. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é que eu observava que alguns artigos, eu pesquisei alguns artigos para fazer o Na Lupa do Lippe, né, que é um texto, é um vídeo mais aprofundado, mais investigativo. Então li alguns textos, alguns artigos falando sobre o jovem Torles. E é interessante que alguns desses artigos mencionavam o ano de publicação como se no 1978. E eu, obviamente, por já ter lido outras coisas, já tinha observado que a publicação do jovem Torles é de 1906. E eu observei que nessa minha edição aqui, que é a primeira edição publicada no Brasil, que é de 86, ele menciona, de fato, a publicação de uma versão em alemão de 78. Então, na verdade, essa versão de alemão de 78 deve ser a versão que foi utilizada para esta tradução. Mas, obviamente, não é a publicação original, não é o ano original de publicação, porque nós sabemos que o ano original de publicação é 1906. Mas alguns artigos científicos mencionam 78, porque essa edição aqui traz como ano de publicação do texto original usado para essa tradução, uma edição do Jovem Torles, feita em 1978. Uma outra coisa interessante, talvez até ajude a explicar um pouquinho dessa reedição de 78, né, que gerou aí essa confusão entre a data de publicação original, é porque em 1966 foi feito um filme alemão inspirado no livro O Jovem Torles. Então, de qualquer forma, esse filme, né, essa transposição da história do Jovem Torles para o cinema pode ter levado a um novo interesse por essa obra, né, recuperou o interesse por essa obra 60 anos depois da sua publicação, né, já que o filme é de 1966, e de repente esse interesse maior gerou novas edições, e aí pode ter gerado essa edição de 78, que acabou dando origem aqui à nossa edição nacional de 86. Então esse é um outro detalhe interessante. Uma outra curiosidade é que o Jovem Torles, que é esse aqui, é um livro que é muito associado com um outro livro nacional, que é esse aqui, ó, O Ateneu, do Raul Pompeia, que é um livro super conhecido, clássico, está aí em várias listas de escola, né? Um livro que a gente lê muito na escola, O Ateneu, de Raul Pompeia. E os dois livros se passam, né? Tem protagonistas adolescentes, né? Se passam em ambientes isolados, né? De ensino. Mas um detalhe interessante, o Ateneu é de bem antes do Jovem Torles. O Jovem Torles é de 1906 e o Ateneu é de 1888. Então, bem anterior à publicação do Robert Musil, mas também trazendo esses embates, essas aventuras, essas peripécias da descoberta, né, característica da adolescência, né, essa insegurança, essas dúvidas que caracterizam muito essa passagem da vida do adolescente. Então, é interessante observar essas semelhanças, notando apenas que, pelo que eu li, eu não li ainda o Ateneu, mas pelo que eu observei naqueles autores que comentam essas semelhanças dos dois livros, eles começam muito parecidos, né? Tem esses ambientes parecidos, mas o desfecho é muito diferente. Então, como eu conheço o desfecho do O Jovem Torles, fiquei bem interessado aqui em conhecer o desfecho do Ateneu e por isso comprei recentemente ali na Piedade, nosso querido sebo do Rasta, comprei esse livrinho aqui, que é um clássico da literatura nacional, e vou lê-lo, né? Espero lê-lo quanto antes, para poder até fazer essa comparação, né? Esse batimento aqui com relação ao Jovem Torles, já que tanta gente fala que são parecidos, mas com finais bem diferentes. Mais uma curiosidade interessante, de fato, eu não li o Ateneu, mas muita gente fala que o Jovem Torles parece com o Ateneu. Porém, eu li um outro livro, e esse sim, apesar de ninguém comentar, ninguém fala sobre isso, mas eu li um livro que eu fiz várias correlações com o Jovem Torles, que foi um dos meus livros favoritos aí de leituras feitas em 2022, que é o Demian, do Hermann Hesse, né, um livro de 1919, né, então já depois do Jovem Torles. E Demian tem várias semelhanças,
Então vou citar apenas alguns aqui para vocês. O Demian, ele conta a história do Emil Sinclair, né, que é também um jovem que vem crescendo, que vai para a escola, que tem suas dúvidas, seus conflitos de todo adolescente, e conhece essa figura, né, que é um outro estudante, que é o Demian. Só que o Demian é um estudante, é um jovem muito especial. Né? É muito especial e, né, claro, vocês podem ler no livro. Eu comento o livro Demian no Panorama Literário de 2022 e faço novos comentários também, porque ele está na lista dos 10 melhores livros de 2022. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Demian, pode olhar aqui no canal. Nós temos aí o Panorama Literário de 2022. Ele é um dos livros que nós lemos lá em 2022 e nós comentamos. Então, naquele comentário ali do Demian, vocês vão observar algumas semelhanças com o Jovem Torles. Por exemplo, essa ideia da escola, né? O ambiente escolar é muito presente também no Demian, que é onde ele conhece, né? O Emil Sinclair conhece o Demian justamente na escola. Um outro aspecto muito, muito, muito parecido é que, como a gente vai ver na sinopse, o Jovem Torles envolve um processo de chantagem, de tortura de um estudante, né? O Basini, a gente vai falar mais sobre isso adiante. Mas no Demian é muito claro a semelhança do que o Emil Sinclair passa na mão do Cromer, né? O Cromer é um estudante também, nem sei se é um estudante, quase que um trombadinha, vamos dizer assim, que pressiona o Emil Sinclair, que chantageia o Emil Sinclair, que tira dinheiro dele. Então, assim, eu vi muita semelhança nas agruras pelas quais passa o Basini, no Jovem Torles, com o que o Emil Sinclair sofreu aí nas mãos do Cromer, lá no Demian. Um outro aspecto interessante é o misticismo. Existe um personagem aqui no Jovem Torles, que é o Beinberg, que ele tem um fascínio pela religiões orientais, pela Índia. Né? O pai dele era um oficial que foi até a Índia, então conhecer essas religiões influenciou muito ele nesse aspecto. Então ele tem um lado místico muito, muito forte. E, obviamente, esse lado místico do Beinberg me lembrou o lado místico do próprio Demian, né? Que é uma pessoa que tem conexões aí com outras dimensões. Né? Não vou entrar no detalhe para não estragar a leitura de quem for ler o Demian, mas fica aqui a dica de que o Demian, né, que o personagem Demian no livro, ele tem esse aspecto sim, ele tem conexões aí mais amplas, para além da nossa vã realidade aqui mundana, vamos dizer assim. E o Beinberg, do Jovem Torles, também tem essa conexão. E acredito que seriam esses os pontos aí de contato. Tem um outro ponto bem interessante também. No Jovem Torles existe um encontro importante, é um encontro secundário, vamos dizer assim, não faz parte da trama principal do Jovem Torles, mas é um encontro bem característico e que marca muito o texto, que é o encontro que é a conversa, na verdade, do Torles com o professor de matemática. Então essa é uma conversa que tem um aspecto interessante no livro, tem um ponto de virada ali no livro, e que eu associei muito com um outro contato que o Emil Sinclair tem ao longo do livro Demian, também com um personagem que é um personagem secundário, mas que vai ter também importância na trama. Então fiz uma associação aí com o Torles e o professor de matemática, e o encontro do Emil Sinclair com o Pistorius, né, que é um personagem do Demian, que também é um personagem que tem uma participação interessante ali no meio do caminho, no meio da trama. Tem esse cruzamento do Sinclair com o Pistorius, e o Pistorius também abre algumas portas para o Sinclair, algumas portas de entendimento. Então achei bem interessante, novamente, essa comparação entre o Jovem Torles e o Demian do Hermann Hesse. Então aí apenas algumas curiosidades para a gente falar desse maravilhoso texto aqui do Hermann Hesse, o Jovem Torles. Uma última curiosidade, aí já não relacionada aí com semelhanças com o Ateneu nem com o Demian, é que a personagem feminina do Jovem Torles tem um nome bem conhecido aí para os brasileiros, né? Um nome que não é tão comum no dia a dia, mas era o nome de uma personagem bem engraçada, de um humorístico que nós tínhamos aqui, que era o Toma lá da cá, com o Miguel Falabella, Diogo Vilela, que era a Bozena, né? A personagem feminina no Jovem Torles, que tem um papel importante também, tem o mesmo nome da personagem desse humorístico, que é a Bozena. Então essas são algumas curiosidades sobre esse texto, o Jovem Torles. Então, falando um pouquinho do Robert Musil, falando algumas curiosidades, agora sim, a gente vai entrar na parte final desse texto, desse vídeo, melhor dizendo, até porque, como eu disse, esse Vale a Resenha é um vídeo curtinho, 15 a 20 minutos, para realmente só apenas dar um aperitivo, para que você se interesse por ler esse grande livro que é o Jovem Torles. Então vou entrar rapidamente aqui na sinopse, para a gente poder fechar nosso vídeo. Então o que é que trata o Jovem Torles?
Basicamente, o Torles é um jovem, né, que é um jovem aí na sua adolescência, seus 14, 15 anos, que ele é mandado pelos seus pais para o internato, né, o internato H, ou internato W, como é chamado no texto, e lá ele vai ter uma série de experiências, né, diria assim, aventuras, ou até usando o termo que o próprio autor usa, algumas confusões, né, na sua passagem por esse internato, e essas confusões vão revelando, vão permitindo que o próprio Torles faça uma reflexão sobre a sua identidade, sobre a sua sexualidade, sobre a sua relação com o mundo, relação com as pessoas, sua relação social, sua interação social. Então é um livro muito, muito interessante, porque ele permite uma série de reflexões. É um texto escrito numa linguagem muito filosófica, numa linguagem que puxa muito por esses aspectos das metáforas, das alegorias. Então, de fato, é um texto que, quando agora eu fui me debruçar para fazer um pouco mais aprofundado, para fazer um vídeo um pouco mais aprofundado, são tantas coisas que inclusive a gente vai dividir esse vídeo mais aprofundado, porque o livro, ele tem, como eu disse, né, falando rapidamente da sinopse. Vou falar rapidamente da sinopse e depois essas divisões que eu mesmo fiz. Essas divisões não existem no livro, mas elas são tão separadas no livro que me deram a ideia de fazer essas três partes do livro Jovem Torles. Inclusive na lupa do Lip, talvez a gente até use essas divisões, faça uma parte 1, parte 2 e parte 3, falando sobre cada parte do livro. Mas, em resumo, do que é que o livro trata? O livro trata da chegada do jovem Torles no internato, a relação do Torles com, primeiro, um príncipe que vai para o internato e é uma pessoa com quem Torles tem uma relação intensa, mas que se quebra, se rompe. Então, esse rompe, tanto a relação intensa quanto esse rompimento, são elementos importantes para entender tanto a personalidade do Torles quanto os desdobramentos da trama do livro. Num segundo momento, a gente vai ter um contato do Torles, até para substituir essa relação que ele tinha com o príncipe. Ele vai começar a ter uma relação com outros alunos do próprio internato, aí se destacando o Beinberg e o Reiting, né, são dois alunos mais velhos, e que acabam tendo uma influência, né, exercem uma função de quase que de liderança para quem o Torles acaba sendo um discípulo, acaba sendo um seguidor desses dois. Qual é o ponto de virada dessa história? Eu diria aqui que não é spoiler, porque não é, na verdade, é apenas o início o início que seria a segunda parte do livro, né? Que é um fato que ocorre, como eu disse, não é spoiler porque não é um fato que já ocorria na primeira parte e que você queria descobrir e na segunda parte você descobre. Não é isso. A história se caminhava, então nós temos na primeira parte, que eu estou chamando de o internato, nós temos a família do Torles na estação, se despedindo dele, ele com os amigos. Então, depois da despedida dos pais, ele volta, né, para o internato. Nesse caminho de volta, ele acaba passando num bordel, né, num lugar que ele já frequentava, já ia com os colegas do internato. E ali vemos que ele tem um contato com a Bozena, né, que é essa prostituta, vamos dizer assim, né, uma mulher que estava nessa condição ali numa vila que existia próximo ali ao internato. Então a gente já vê a relação dele com a Bozena, já vê a relação dele com o Beinberg, com o Reiting, com os próprios pais. Isso aí constitui um pouco, nessa primeira parte também tem a relação dele com o príncipe, né, como uma lembrança, porque a gente já começa o livro, isso é importante notar, o livro, os pais não estão mandando o Torles para o internato. No livro, o Torles já está no internato e ele está levando os pais depois de uma visita. Então isso é interessante, porque o narrador, né, é um narrador onisciente, inclusive onisciente até para o futuro do Torles. Ele fala muito, isso no futuro vai ser importante, no futuro isso vai ter consequências. Então ele conhece o futuro do Torles, então ele nos coloca no meio da ação. Então nós já temos Torles no internato, já com o seu grupo de amigos, e naquele momento, quando o livro se inicia, ele está levando os pais depois de uma visita que os pais fizeram a ele. Então, na verdade, essa primeira parte é essa relação de Torles com os pais, a relação de Torles com o príncipe, que é contada em retrospecto, né, em flashback, e a relação de Torles com esses dois grandes amigos, né, esses dois líderes para ele, que são o Beinberg, com essa visão mais mística do mundo, e o Reiting, que tem uma visão extremamente dura, extremamente sarcástica, extremamente cruel do mundo. Inclusive tem um elemento importante que a gente vai tratar bastante lá na lupa do Lip, quando a gente tratar do Jovem Torles, relação do Reiting com Napoleão. Né? O Reiting tem um Napoleão como sendo uma grande referência. E isso é importante, porque como a gente viu aqui, falando do Robert Musil, ele tinha o Fyodor Dostoiévski como sendo uma das suas referências, né? Um dos seus autores que ele leu ali aos 17 anos, quando entrou lá na Universidade de Engenharia. E, obviamente, quando a gente fala de Napoleão e fala de Dostoiévski, não tem como a gente não lembrar do Raskolnikov,
que tem o Napoleão, né, Raskolnikov, que é o protagonista de Crime e Castigo, grande romance de 1866, do Fyodor Dostoiévski. O da Raskolnikov tem o Napoleão como sendo sua referência, né? Então, que o coloca acima, né, vamos dizer assim, superior aos outros homens, né? Raskolnikov quer imitar Napoleão, uma vez que ele vê Napoleão como um super-homem, um homem acima da moral, né, acima das leis, né, acima das regras dos homens comuns. Então, Raskolnikov quer ser também esse ser superior, né? E a gente sabe, quem lê o Crime e Castigo, como eu li, sabe onde é que isso vai dar. Mas aqui também é interessante ver a relação que o Reitin tem com Napoleão e como isso se expressa na maneira agressiva, na maneira brutal e cruel com que o Reitin se relaciona aí com os demais colegas. Então essa primeira parte, que eu chamo de um internato, se refere a isso, se refere a essa construção desse ambiente no qual o Torles está inserido. A segunda parte, que é o que eu chamo de o quarto vermelho, se inicia justamente com o que eu estou dizendo, que não é um spoiler, porque ele é um fato que inicia um novo momento. Não é o que vinha sendo, não é o que já existia na primeira parte, que a gente queria descobrir o que era e na segunda a gente descobre. Não. A gente tem a primeira parte, a gente tem a apresentação, a segunda parte começa com a descoberta que o Reitin faz de que havia uma pessoa que furtava, né, um outro aluno que furtava os bens, ali o dinheiro, né, as coisas nos armários dos outros alunos. E esse era o Basini, né? Basini, que já tinha aparecido rapidamente na primeira parte, num comentário que a Bozena fez sobre ele, né? Que ele também frequentava ali o quarto da Bozena. E aí vemos que na segunda parte temos o Basini como sendo essa vítima da descoberta do Reitin, que descobre que ele tinha roubado aí algum dinheiro, e a partir dessa descoberta, os três, né? O Beinberg, o Reitin e o Torles, eles acabam encurralando o Basini e submetendo aí sim, aí é que vem a parte, né, complicada, inclui a parte polêmica do livro, que é a parte onde se mostra as agruras e as torturas, né, e a submissão que o Basini é colocado por parte principalmente por parte do Reitin e do Beinberg, com a cumplicidade, vamos dizer assim, do próprio Torles, né, que no primeiro momento até é contra, né, colocar o Basini naquela situação de torturá-lo, né, quando na verdade ele entendia que o Basini devia ser expulso, né, devia ser denunciado e expulso. E na verdade os outros, principalmente o Reitin, ele argumenta de que eles devem torturar, devem educar eles mesmos, devem educar o Basini por meio da violência, inclusive da violência de ordem sexual, né? Isso é um ponto também bem polêmico do livro. A partir daí, temos aí essa grande parte, que é o que eu chamo de o quarto vermelho, porque tudo isso se dá num esconderijo que os alunos tinham, né, que esses três alunos, Beinberg, Reitin e o Torles, eles tinham ali um esconderijo dentro do internato, e esse esconderijo tinha esse pano vermelho, né, ali por trás, e aí a gente fala, né, eu resolvi chamar essa segunda parte do livro de o quarto vermelho, que é onde se dá essas torturas e essas agruras aí pelas quais passa o Basini. E finalmente a terceira parte, que eu estou chamando de o julgamento, que é quando o Torles, depois de todo esse tormento, né, ao qual o Basini é submetido, o Torles finalmente convence, né, o Basini que ele deveria se entregar, ele deveria se apresentar ao diretor como sendo essa pessoa que de fato praticou o furto, e essa apresentação, né, essa admissão de culpa tiraria ele daquela condição de ser chantageado, de se submeter às torturas dos estudantes. Isso acontece, é feito um julgamento, né, sobre esse comportamento, sobre esses fatos que se deram ali por conta da questão do Basini, e para surpresa, eu diria, talvez para surpresa de todos, mas principalmente do próprio Torles, o Basini é o único condenado nesse processo. O Beinberg e o Reitin saem completamente livres dessa situação, e existe aí a famosa passagem do discurso do Torles, né, no julgamento, né, e nesse discurso, né, a maneira como ele coloca, né, a sua crítica a toda aquela situação é um discurso tão contundente, tão potente, que os próprios diretores vão aconselhar a família a tirá-lo do internato e educá-lo em casa, devido aí a expressão, né, a capacidade de consciência, a capacidade de expressão que ele demonstrou nesse discurso que ele faz durante o julgamento. Então são essas três partes aí do jovem Torles que a gente vai debruçar, que a gente vai se detalhar muito mais na lupa do Lippe. Mas aqui a gente queria apresentar, né, como eu disse, esse Vale uma Resenha é basicamente um vídeo de apresentação, um vídeo mais curtinho, onde a gente falou aqui
do Robert Musil, né, da figura do Robert Musil e, obviamente, do seu romance de estreia, que foi o Jovem Torles, mas também da sua grande obra, né, da obra da sua vida, que foi O Homem Sem Qualidades. Falamos um pouquinho também dessas curiosidades em torno da obra do Jovem Torles, né, algumas coisas bem curiosas, inclusive aqui relacionadas ao Brasil, a outros livros, como o Ateneu, como o programa lá com relação à Bozena, como a minha própria leitura do Demian e as semelhanças que existem entre o Demian e o Jovem Torles, que é uma coisa que eu não vi em lugar nenhum, essa é a minha pesquisa para o Jovem Torles. E, finalmente, apresentei aqui para vocês rapidamente a história, né? A história que conta este livro, pequeno no tamanho, mas imenso no seu significado, na sua expressividade. Aqui nós temos um jovem extremamente sensível, um jovem que está buscando sua identidade, tem aquelas contradições características, né, da adolescência, né? Ele quer se encaixar, ele quer pertencer aí ao grupo maior, ele tem aquela sensação do desencaixe, que é típica do adolescente, né, de não se integrar num corpo maior, não se ajustar ali às vezes àquela sociedade, mas por outro lado quer também deixar sua marca, né, não se submeter somente, não ser apenas mais um, não ser apenas uma cópia. Então essas contradições, essas indas e vindas, a dualidade aparece muito nesse livro, dor e prazer, perto e longe, interação e isolamento. Aparecem muitas dualidades aqui, dualidades que, se você fizer uma leitura atenta, se você fizer uma leitura, como a gente chama, uma leitura ativa desse texto, você vai descobrir muito mais do que o que está escrito aqui, apenas em palavras, tá certo? Então essa foi a nossa brevíssima resenha, aqui é o nosso Vale uma Resenha, sobre O Jovem Torles, de Robert Musil, de 1906. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não deixe de dar o like de vocês aqui no vídeo. Se inscrevam no canal se vocês gostam desse tipo de vídeo sobre leitura, sobre literatura, sobre o poder transformador da leitura, que eu acho que é o nosso grande papel aqui, divulgar o poder transformador da leitura. Continuem esse papo nosso aqui lá no Instagram, porque lá no nosso @prazer em conhecer Lipe, a gente continua esse papo sobre livros e fala um pouquinho mais nos nossos vídeos matinais, de segunda, quarta e sexta, sobre livros. E fiquem aqui também no canal para ver o outro vídeo que nós vamos fazer sobre o Jovem Torles. E aí sim, vai ser o Na Lupa do Lipe. E aí, cada linha, cada palavra, cada vírgula desse magnífico livro vai ser muito bem analisado e levado para vocês. É isso, gente. Queria agradecer muito pelo tempo de vocês. E lembre-se, a busca nos une. Um abraço.